Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Google é multado pelo Tribunal Superior Eleitoral por descumprir decisão judicial. Governo de São Paulo quer deslocar usuários de drogas da Cracolândia para longe de residências e comércios. O Jornal da Record já está no ar. O Tribunal Superior Eleitoral multou o Google em R$60 mil. A empresa descumpriu parcialmente uma decisão que exigia informações sobre propagandas realizadas pelas campanhas de Lula e de Bolsonaro. O Matheus Escavazini tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Matheus, boa noite para você. De quem foi a decisão? Boa noite para você, Salsi. A decisão foi do ministro Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Para o ministro, o Google descumpriu uma decisão que determinava que a empresa fornecesse informações sobre propagandas pagas na internet pelas campanhas de Lula e de Bolsonaro nas eleições do ano passado. O Google entendeu que a decisão só precisaria ser cumprida depois da análise dos recursos que discutem o alcance das informações a serem fornecidas. O caso está ligado a uma ação apresentada pela campanha de Bolsonaro contra Lula por suposto abuso de poder econômico por usar algoritmos na busca de eleitores na internet. A defesa do atual presidente nega irregularidades. Salsi. Obrigada, Matheus. Já falamos de novo. Está marcado para esta quarta-feira um novo depoimento do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, à Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, quer mais esclarecimentos sobre as falas do senador consideradas conflitantes. A investigação apura um suposto plano de golpe de Estado em que o parlamentar teria sido pressionado pelo então deputado Daniel Silveira a gravar conversas com o ministro Alexandre de Moraes na tentativa de conseguir alguma declaração polêmica que resultasse na anulação das eleições presidenciais. O casal suspeito de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes negou à Polícia Federal que tenha agredido o filho do ministro, mas confirmou que se envolveu num desentendimento com a família de Moraes, no aeroporto de Roma, na Itália. O casal chegou de manhã à Polícia Federal em Piracicaba, interior de São Paulo. O empresário Roberto Mantovani Filho foi o primeiro a depor. Segundo o advogado, durante a discussão, o empresário teria apenas afastado com o braço o filho do ministro Alexandre de Moraes, a quem acusou de xingar a mulher dele, Andréia Mantovani. Ele nega ter havido empurrão, ele diz que em razão de ofensas que eram proferidas à sua esposa, ele afastou essa pessoa, como eu disse, que ele sequer sabia quem era, mas era uma pessoa que fazia ofensas bastante pesadas, muito desrespeitosas à sua mulher. Além do empresário, a Polícia Federal também ouviu a mulher dele, Andréia Mantovani, acusada de ter xingado Moraes. Segundo o advogado da família, Andréia apenas reclamou de um suposto privilégio dado a Moraes para acessar uma sala VIP do aeroporto, que estava lotada. Ela afirmou à PF que, em seguida, foi provocada e ofendida pelo filho do ministro. O genro do casal, Alex Zanata, foi o primeiro a depor no domingo. Ele negou as acusações. Os três são investigados num inquérito aberto pela PF para apurar acusações de agressão, ameaça, injúria e difamação contra a família de Moraes, no aeroporto de Roma, na Itália, na noite da última sexta-feira. Agentes da Polícia Federal fizeram busca e apreensão nas casas dos três envolvidos no caso. A operação foi autorizada pela ministra Rosa Weber, presidente do Supremo. Fontes ligadas à investigação afirmaram que, além das imagens das câmeras do aeroporto, foram solicitadas as imagens de restaurantes e lojas do terminal. Assim que chegar ao Brasil, esse material deve passar por perícia, inclusive para leitura labial. Autoridades italianas confirmaram ao governo brasileiro que a família de Moraes foi agredida no aeroporto de Roma. Usuários de drogas da região conhecida como Cracolândia, que fica no centro de São Paulo, devem ser transferidos de bairro. Esse é um plano do governo do estado para tirar os dependentes químicos de perto das casas e comércios ali da região. Adriana Perrone, boa noite para você. E para onde essas pessoas serão transferidas, hein?
Oi, Salsi, boa noite para você. Olha, o fluxo da Cracolândia deve ser transferido para o bairro do Bom Retiro, que também fica na região central da cidade. Lá, os usuários de drogas ficariam próximos a um complexo da prefeitura que oferece atendimento à população de rua e a dependentes químicos, e onde também há uma unidade da assistência médica ambulatorial. Para o governador Tarcísio de Freitas, nesse local, o fluxo estaria mais afastado das áreas comercial e residencial do centro. Só que ainda não há uma data definida para isso acontecer, viu, Salsi? A gente lembra que na semana passada houve uma tentativa de remover os usuários de drogas do centro da cidade, mas o fluxo voltou ao mesmo local. Vamos então acompanhar o que disse o governador sobre essa nova tentativa. A gente quer levar essas pessoas para o Complexo Prates, porque lá eu tenho uma AMA, lá eu tenho CAPS, lá eu consigo deixá-las um pouco mais afastadas da área residencial, da área comercial. Então vamos ver se a estratégia vai dar certo. Vai dar certo? Não sei, é tentativa e erro. Nós vamos tentar esse movimento agora, de maneira que a gente possa ali prestar uma assistência mais imediata, sem tanto transtorno para a cidade. É um mega enfrentamento e nós vamos tentar fazer o melhor. A Justiça de São Paulo decretou a falência da companhia aérea Itapemirim. No fim de 2021, a empresa cancelou todos os voos e deixou milhares de passageiros retidos em aeroportos pelo país. A confusão se espalhou por aeroportos brasileiros às vésperas do Natal de 2021. Eu vou chamar a polícia! Sem aviso, a companhia aérea Itapemirim cancelou centenas de voos, apenas 7 meses depois de ter sido inaugurada. Milhares de passageiros ficaram sem ter como seguir viagem. A Raquel ficou 4 dias retida no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, sem poder retornar a Salvador, na Bahia, onde mora e trabalha. Até hoje, não recebeu um centavo sequer da Itapemirim pelos danos que teve. Foram 4 dias de agonia. Eu não tinha certeza que eu ia voltar. Tinha compromissos em Salvador com a empresa também. E a gente não teve suporte. Agora, 1 ano e meio depois, a Justiça decretou a falência da Itapemirim e determinou que todos os bens da companhia sejam avaliados e vendidos para o pagamento de dívidas trabalhistas e com fornecedores que somam 2,5 bilhões de reais. Com a falência, os clientes que foram prejudicados entram na fila para receber o dinheiro das passagens. Mas na ordem de prioridades, eles ficam em último lugar. O Procon afirma que a saída para os passageiros é acionar a Justiça. Ele precisa procurar um advogado da sua confiança para ingressar nesse processo que a gente chama de habilitação de crédito para receber os seus valores. E, infelizmente, é um processo demorado. E a Justiça decidiu manter a prisão de pai e filha pela agressão a uma médica em um hospital municipal do Rio de Janeiro. Durante essa confusão, uma paciente morreu. André Luiz Soares e Samara Soares passaram por audiência de custódia na tarde desta terça-feira. Um vídeo flagrou parte das agressões que teria sido pela demora na espera. Durante o tumulto, o homem bateu na única médica de plantão. Ela recebeu 5 pontos na parte interna da boca. E enquanto era atendida, uma idosa que precisava de cuidados morreu. André e Samara estão presos e devem responder por crimes como desacato, lesão corporal e homicídio doloso por causa da morte da paciente. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, assinou nesta terça-feira uma medida provisória que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. O objetivo é reduzir o tempo de espera de processos administrativos do INSS. Os servidores da Previdência poderão participar e receberão pagamentos adicionais pela ampliação dos atendimentos, caso metas sejam atingidas. O programa terá duração de até 1 ano. A medida precisa ser aprovada pelo Congresso para não perder a validade. E o Ministério da Saúde vai destinar 151 milhões de reais a estados e municípios para ações de vacinação de crianças e adolescentes. O Matheus Escavazini está de volta aqui com a gente com as informações. Matheus. Salsi, do total anunciado, 13 milhões serão destinados aos estados e 138 milhões
vão para os municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, os recursos serão utilizados no planejamento, diagnóstico e ações locais para aumentar a vacinação. A transferência desses recursos será feita em 2 etapas. A primeira delas, com 60% do valor total, vai ser imediata. E a segunda, depois do fechamento das ações de planejamento. Esse trabalho pode envolver a chamada busca ativa, que é a procura por pessoas não vacinadas e também vacinação em escolas e áreas indígenas. A multivacinação busca conter doenças que já estavam eliminadas no país após a queda das coberturas vacinais nos últimos anos. Salce. Obrigada, Matheus, por todas as informações. Bom descanso para você. Terminou nesta terça-feira em Bruxelas, na Bélgica, a cúpula que reuniu líderes europeus e da América Latina e Caribe para tratar de um acordo com o Mercosul. O presidente Lula aproveitou o último dia para reuniões com diversos países. Entre as discussões, a crise na Venezuela e a ajuda a países pobres. O primeiro compromisso do presidente Lula foi às 8 da manhã, com lideranças de partidos progressistas. O café da manhã foi organizado pelo presidente do Partido Europeu Socialista. À mesa, temas como a defesa da democracia, combate às desigualdades sociais e preservação ambiental. O presidente Lula também participou da reunião plenária da CELAC União Europeia, mas não discursou. O presidente Lula teve uma extensa agenda de encontros bilaterais, entre eles com a Áustria, que é contra o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, apesar da pressão da indústria austríaca. Durante o programa semanal de entrevista, o presidente disse que a pauta do Mercosul já foi concluída, mas que precisa ser acertada com os países do bloco antes de ser enviada à União Europeia. O presidente Emmanuel Macron defendeu que o acordo entre os blocos deve prever que produtores brasileiros sejam obrigados a seguir os mesmos padrões de qualidade exigidos dos franceses. Questionado sobre a política da Venezuela, Macron afirmou que há uma expectativa de que sejam suspensas as sanções ao país se o governo venezuelano permitir o envio de observadores para as eleições presidenciais. O presidente francês chamou para uma reunião Lula e os presidentes da Argentina, Colômbia e a vice-presidente da Venezuela. Para discutir um pouco a possibilidade de normalizar a situação na Venezuela. O presidente Lula também se encontrou com o primeiro-ministro da Suécia e tratou da produção de caças Gripen, utilizados pela aeronáutica brasileira e que começaram a ser produzidos no Brasil em maio. Lula também se encontrou separadamente com o chanceler alemão Olaf Scholz e com a primeira-ministra dinamarquesa, que sinalizou que vai participar do Fundo Amazônia, mas sem anunciar valores. Lula voltou a reclamar que países ricos não vêm cumprindo a promessa de ajudar economicamente os países pobres. As pessoas prometeram que iam dar 100 bilhões de dólares por ano para ajudar a cuidar do planeta. Até agora não deram e me parece que não querem dar. E eu disse na reunião, é melhor dizer a verdade. Não quer dar o dinheiro, diga que não vai dar, não fique alimentando ilusão em países pobres. Um país como o Brasil não tem que ficar implorando dinheiro. Na declaração conjunta ao final da cúpula, os países pediram o fim das restrições impostas a Cuba e condenaram a guerra da Ucrânia. O apelo é por uma paz justa e sustentável. A crise no Haiti também faz parte do documento, convocando ajuda internacional para o conflito no país. De volta ao Brasil, mais de 300 indígenas foram levados para um ginásio de Chapecó, em Santa Catarina. Essa medida foi adotada depois de um confronto dentro da reserva que deixou um morto e pelo menos 11 feridos. 340 indígenas da etnia Caigangue foram abrigados pela Prefeitura de Chapecó e aguardam a definição sobre a resolução do conflito. A reserva onde eles vivem fica a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. No domingo, uma confusão generalizada durante uma festa deixou um morto e pelo menos 11 feridos e provocou uma fuga em massa.
Segundo a Polícia Federal, as brigas acontecem desde a última eleição para a escolha do cacique, que aconteceu em 2018. O chefe da tribo denuncia que o grupo abrigado no ginásio começou o último conflito. Os fugitivos negam. Para evitar novos confrontos, o Ministério Público Federal pediu reforço na segurança da aldeia. Uma eleição deve ser realizada em agosto para definir a liderança local. Eu fiz uma recomendação no último domingo, tão logo eu tive ciência dos fatos, à Força Nacional de Segurança Pública para que fizesse o reforço da segurança na aldeia Condá, justamente nesse período todo até consulta prévia livre informada. E pela primeira vez desde os anos 80, um submarino equipado com mísseis nucleares foi enviado à Coreia do Sul. Uma manobra vista como preparo para o caso de uma guerra com a vizinha Coreia do Norte. Os detalhes agora com a correspondente Silvia Kikuchi. Boa tarde, Silvia. Olá, Salsi. Boa noite aí para você e a todos. Os Estados Unidos se comprometeram a enviar mais recursos estratégicos, como porta-aviões, submarinos e bombardeiros de longo alcance para a Coreia do Sul. A ação coordenada entre os dois países é uma resposta ao plano de desenvolvimento de mísseis cada vez mais poderosos por parte da Coreia do Norte. Nesta madrugada, aqui no Japão, a Coreia do Norte disparou 2 mísseis de médio alcance que caíram no mar fora da zona econômica japonesa. Exatamente uma semana antes, a Coreia do Norte tinha disparado outro míssil intercontinental de longo alcance. Só neste ano foram lançados 13 mísseis. Com você, Salsi. Obrigada, Silvia, pelos detalhes. Ainda nos destaques internacionais, milhares de pessoas protestaram contra a reforma judicial em Israel. As mudanças avançam no parlamento e podem virar lei já na próxima semana. Cerca de 20 manifestantes foram presos. Em Tel Aviv, o prédio da Bolsa de Valores foi invadido. Já este grupo deitou no chão para impedir a entrada no Ministério da Defesa. Estações de trem foram tomadas. E os médicos só atenderão casos de emergência nesta quarta-feira. Queremos ser ouvidos, diz esta advogada. Quanto mais pressionam, mais vamos resistir, diz este homem. As manifestações já duram mais de 7 meses e uma das principais discussões agora é sobre a segurança nacional. 4.000 militares podem cruzar os braços, entre eles pilotos da aeronáutica, em protesto à reforma judicial. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu punição para quem fugir do serviço militar no país. A proposta do governo é dar autoridade ao parlamento para reverter decisões de juízes da Suprema Corte. Os críticos ao projeto, que pode virar lei já na semana que vem, dizem que a reforma judicial ameaça a democracia em Israel. Mas o gabinete de Netanyahu defende que a lei vai equilibrar os poderes e garantir os direitos de todos na sociedade. O premier israelense conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os dois devem se reunir ainda neste ano. A conversa é vista como uma reaproximação, depois de o americano pedir ao governo de Netanyahu que encontrasse um meio-termo para a reforma judicial. A Justiça da Espanha pediu a extradição imediata aos Estados Unidos do ex-general venezuelano Hugo Carvajal. Ele é suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos e está preso na Espanha há quase 2 anos. A decisão da Justiça da Espanha vem depois do Tribunal Europeu de Direitos Humanos negar, na semana passada, o último recurso de Hugo Carvajal. Ele é acusado pelas autoridades americanas de lavagem de dinheiro e tráfico de cocaína para os Estados Unidos com a colaboração das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Ele nega as acusações. Hugo Carvajal tentou recorrer da decisão por acreditar que nos Estados Unidos pode ser condenado à prisão perpétua sem possibilidade de apelação, o que não aconteceria aqui na Europa. Mas a justiça espanhola considera que todos os pedidos possíveis já foram negados. O general aposentado ficou foragido por quase 2 anos e acabou preso na Espanha em setembro de 2021. Carvajal confessou que usou diferentes disfarces, como perucas e bigodes, e até passou por cirurgias plásticas para mudar o rosto e não ser encontrado.
Ele foi chefe da inteligência da Venezuela no governo Hugo Chávez, mas pouco depois do ditador Nicolás Maduro assumir o poder, passou para a oposição. A Rússia bombardeou os portos de Mykolaiv e Odessa, no sul da Ucrânia. Os ataques ocorreram um dia depois de Moscou suspender o acordo que permitia a exportação de grãos com o país. A Força Aérea Ucraniana informou que drones e mísseis foram usados para atingir os alvos na região. Segundo a Rússia, os ataques foram uma retaliação aos bombardeios ucranianos que derrubaram a principal ponte para a Crimeia, a área que foi anexada por Moscou em 2014. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o acordo de exportação de grãos pode operar sem a Rússia. E olha que boa notícia, uma injeção que reduz o colesterol com apenas 2 doses por ano foi liberada aqui no Brasil. A medicação é indicada principalmente para pacientes que já sofreram infarto ou AVC. Foi depois de um exame de rotina que a dona Zuleika recebeu o alerta do médico. Estava com o colesterol alto e passou a tomar remédio de uso contínuo. Mas mesmo com a medicação, ela teve que fazer um procedimento para desentupir uma artéria. Eu tive que fazer um cateterismo. Esta cardiologista explica que as doenças relacionadas ao colesterol elevado começam com uma inflamação das artérias. Esse vaso inflamado ocorre especialmente quando nós somos sedentários. Além disso, aquela alimentação rica em gordura, baixa concentração de frutas, de legumes, que não tem ação antioxidante. No caso da dona Zuleika, o colesterol alto não é o único problema de saúde. Diabetes, pressão alta, fibromialgia e o colesterol, né? Essa aqui é a caixinha de remédios que a dona Zuleika precisa usar. Estão todos aqui, ó, são vários. E esse aqui é o comprimido para controlar o colesterol, que a senhora usa como? À noite, depois do jantar. E toma sempre mesmo, dona Zuleika? Olha, vou ser sincera, acabo não tomando. Saio, não levo. E em casa, às vezes, eu esqueço também. Então, às vezes, fica sem o remédio? Fica. Casos assim são bastante comuns. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou a venda no Brasil de um medicamento que já é usado em outros países. O Inclisiran, nome da substância ativa, é uma injeção. As 2 doses iniciais têm um intervalo de 3 meses e depois o medicamento passa a ser usado a cada 6 meses. As pesquisas mostraram que a injeção pode reduzir em até 52% o nível do chamado colesterol ruim, o LDL, no sangue, e ainda diminuem a formação de placas de gorduras que podem obstruir artérias e provocar infarto ou AVC. É o mais eficiente que nós temos hoje disponível no mercado. Para aquelas pessoas que têm um risco maior de 20% de desenvolver uma doença cardiovascular. Nos Estados Unidos, o tratamento custa o equivalente a quase R$30 mil por ano. O preço que o medicamento terá no Brasil ainda não foi definido. A dona Zuleika espera que um dia o tratamento seja acessível para ela. No futuro, se Deus abençoar que consiga, é ótimo. É bom mesmo. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.